A gente vai começar uma série nova a partir de agora. Nos próximos 3 meses, a gente vai abordar o tema de sexualidade. O título dessa série vai ser Santuário do Corpo, já para a gente tentar introduzir um pouquinho a ideia do nosso novo nome, para tentar para ficar um pouco mais fácil, acessível nesse sentido. Queria agradecer o convite que me fizeram para falar um pouquinho sobre esse tema. Eu coloquei ali, né, médico intensivista, que eu sou, caso ninguém saiba, o intensivista ele é o médico que coordena a UTI, e é importante porque as pessoas não sabem muito bem disso, assim, a minha especialidade não é muito conhecida. Ou seja, eu sou de uma igreja cheia de psicólogos e artistas, eu sou a pior pessoa para falar sobre afeto e comportamento. Porque eu sou o médico que lida com pessoas entubadas, que controla pressão, saturação com medicamento. Então, assim, talvez eu seja a pessoa menos comportamental da nossa igreja. Mas eu acho que chama atenção porque esse é um tema que vocês vão ver que ele está muito presente no nosso dia a dia e ele nos afeta bastante. Deixa eu só... tá com uma musiquinha. Vocês conseguem baixar a musiquinha, pelo menos, ou tirar? Então, tá bom. Só a pedido do nosso pastor em treinamento, Lucas, também, a gente só para lembrar que, aproveitando nosso gancho, né, dessas palestras sobre afeto, sexualidade, todo esse conceito, a gente vai começar uma série nova na nossa igreja a partir de amanhã, que são as afeições de Jesus. Então, estão todos convidados a estar nos nossos cultos de domingo. Para começar, eu só queria trazer para vocês o objetivo dessa palestra e a nossa principal referência. Um conceito surgiu há alguns anos atrás, que é o conceito de revolução afetiva, que é o que a gente vai tentar trabalhar hoje, tentar trazer para introduzir, antes da gente começar a falar sobre sexualidade, identidade de gênero, indústria do sexo, coisas um pouco mais profundas, a gente vai tentar trazer um panorama hoje do que a gente está vivendo, de mudanças no imaginário social, para a gente poder chegar nessas discussões mais profundas nos próximos encontros. A principal referência vai ser a palestra Revolução Afetiva, do Guilherme de Carvalho, do Labri. Então, se vocês não viram essa palestra ainda, eu acho bastante interessante procurarem depois no YouTube, é uma palestra super legal. O Guilherme de Carvalho, quem não conhece, é um cara muito crânio. Ele é um dos principais vanguardistas assim, do movimento de cosmovisão no nosso país. Inclusive, o Maurício Cunha, seu companheiro de batalha, está aqui. Então, depois conversem com o Maurício também, que ele pode falar com muito mais propriedade do que eu sobre esse tema. Então, fica aí a indicação. Então, tá bom. Para começar, eu só queria ilustrar para vocês a nossa discussão hoje com uma ilustração que o Michael Sandel traz no livro Justiça, que é uma discussão que aconteceu com os veteranos de guerra nos Estados Unidos, existe uma medalha chamada uma Medalha do Coração Púrpura. Essa medalha ela era concedida, na verdade, acho que ela ainda é, concedida aos veteranos de guerra que sofreram de alguma mutilação física durante o seu serviço militar. Nos últimos anos, surgiu uma discussão. O transtorno do estresse pós-traumático acometido na guerra, ele mereceria receber essa medalha púrpura? E isso gerou muito burburinho, porque veio de um lado, o pessoal falando assim, não, porque isso é fraqueza mental, porque não sei o quê, isso nem existe direito. De outro lado, não, tem que ser quem perdeu o braço e quem teve um transtorno de estresse pós-traumático é a mesma coisa. Então existiu uma discussão bastante complexa e espinhosa, que não é essa discussão que a gente vai entrar hoje, mas só para trazer um insight para a gente. O insight de que essa ideia da psique humana, da mente humana, do afeto, dos sentimentos, ele apareceu na nossa sociedade muito rápido, e isso gerou divisões, polarizações entre a nossa sociedade. Pessoas que acham que isso não é nada importante e pessoas que acham que isso é a coisa mais importante do mundo. Então, a ideia de a gente começar a falar um pouquinho sobre revolução afetiva é falar sobre esse movimento que aconteceu. Qual que é a tese principal? A gente vai revisar alguns temas dentro desse mundo, do universo da cosmovisão hoje, que é a ideia de esferas de soberania e as 15 modalidades do Armand Doiver, mas só para lançar para vocês a nossa tese principal. A tese é que o afeto ele se tornou, por si só, uma esfera de soberania, que a gente já vai chegar para explicar. Para quem não conhece esse conceito, a gente já vai explicar ele. E ele está esticando seus tentáculos
em várias áreas da nossa sociedade. Então, ele está moldando a forma como nós construímos a nossa identidade, ele está moldando a forma como a gente constrói a moralidade, e ele está começando a organizar alguns conceitos sociais que a gente vai vendo. O que é essa questão de esferas de soberania? O Abraham Kuyper, ele observou, com base também o Max Weber também tinha alguns pensamentos parecidos ali, ele observou que a nossa sociedade moderna, principalmente, ela caminhou numa direção de diferenciação, o que antes não acontecia, né? Antes era tudo misturado, né? Igreja, Estado, política, economia, era tudo a mesma coisa, tudo estava na mão do rei, na mão do rei, do sacerdote, estava tudo meio junto, assim. Com o passar com a evolução do Estado moderno, as coisas elas foram se diferenciando. Então, a gente tem campos sociais que vão se formando e, aparentemente, a história ela não anda para trás. Então, à medida que a gente vai construindo esses campos sociais, eles vão formando outros, eles não vão desaparecendo. Eles vão, às vezes, modificando de forma, e eles não são estáticos. Então, não é assim, então são os 7 montes da tipo arte, igreja. Não, não é isso. Assim, existem essas esferas. E, apesar de elas serem construto social, a gente vê que parece que existe uma ordem criacional por debaixo delas, e elas são regidas por leis próprias. Então, as leis que regem a família são diferentes das leis que regem a ciência, que são diferentes das leis que regem o mercado, que são diferentes das leis que regem a política. Então, com base nessa... Se eu for falando besteira, Maurício, você vai me corrigindo. Então, com base nessas diferenciações sociais, começa a acontecer... A gente vai construindo essas esferas de soberania, que são esses campos de poder, esses agrupamentos de leis e ordens dentro da sociedade. E o que acontece? Quando uma tenta se infiltrar na outra, a gente começa a ter problemas. Um exemplo básico seria a esfera da família invadindo a esfera do Estado, da política. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter um nepotismo. Num contexto mais extremo, a gente tem uma dinastia, talvez em ditaduras, em coisas em locais com uma política um pouco mais fechada nesse sentido. Então, a gente vai tendo essa infecção. Só para dar um disclaimer, eu fiz esses slides todos hoje, tá, com o notebook LM em inteligência artificial, e eu amei as figuras que ele faz, porque parece que está infectando, uma está infectando a outra, parece uma célula assim, tentando destruir a outra ali. Então, vão ter várias imagens bem impactantes assim nesse sentido. Um outro conceito que é importante é o conceito que o Hermann Doiver traz de que todos os indivíduos na criação, eles são expressos através de modalidades ou dimensões. Então, e o ser humano seria o único que como ápice da criação, ele seria aquele que se diferencia, ele expressa todas as dimensões de forma dele mesmo, a partir dele mesmo, como se fosse um prisma que, quando chega a luz, e se diferencia em várias luzes coloridas. Então, a gente tem a modalidade lógica, a modalidade jurídica, a modalidade biótica, que seria a vida orgânica, a modalidade sensitiva, psíquica. Então, todas essas, nesse sentido, a gente tem 15 modos que vão definindo. Então, várias dimensões. Qual que é a ideia e o que seria uma idolatria? O que seria um protótipo de idolatria? Quando um desses modos que constitui o homem toma o local do Criador. Um exemplo que eu quis trazer para vocês é quando, por exemplo, o nosso modo lógico, né, a gente existe um embelezamento da racionalidade, principalmente vindo ali do século XIX e XX, que a gente vai falar assim, que quando a gente coloca a razão e a racionalidade e a lógica acima do Criador, como uma coisa mais importante, a gente cria uma idolatria, e essa idolatria é o racionalismo, que se expressa através do iluminismo, de outros movimentos que a gente vê ali nos séculos passados. Então, temos esses dois conceitos. O que é a ideia, então para a gente voltar lá no nosso conceito inicial, né? O afeto, inicialmente, uma dimensão humana, ou a dimensão sensitivo-psíquica, se torna um critério universal, porque quando a gente está numa sociedade secular que não tem um Deus para regir a ordem, ele precisa de um Deus. Então, ele coloca alguma coisa no lugar de Deus. Então, a gente coloca a psicologia humana e os nossos afetos, os nossos sentimentos, a busca pelo prazer, como critério universal. E isso cresceu de tal modo, e se instalou na sociedade de tal modo, que se tornou um campo de poder.
um campo de poder que está esticando seus tentáculos, por mais que tem coisas boas, a gente vai ver, não é só coisas ruins também, né? Não vamos só jogar tudo a culpa no afeto, mas que, como perde o controle, ele vai esticando seus tentáculos e ele vai começando a moldar coisas que ele não foi convidado para moldar, que ele não foi construído, ele não foi criado por Deus para fazer. Ok. Um exemplo disso, que a gente pode ver, na verdade não um exemplo, na verdade uma construção histórica para a gente poder entender um pouco mais. Vamos usar o exemplo do casamento. O casamento, antes do advento do modo de pensar do modo de pensar judaico-cristão, ele era muito pouco vinculado ao afeto. Ele tinha muito uma característica de, principalmente no contexto de classes sociais mais altas, né, de construção de poder político, de construção de alianças econômicas. Com a influência cristã, o casamento ele deixa de ser esse estabelecimento, essa troca comercial de poder político, para se tornar um sacramento, um pacto estabelecido entre um homem e uma mulher, de submissão mútua, para que eles honrem a Deus através do serviço de um ao outro. Isso gera uma transformação social. Isso faz com que o casamento ele seja colocado num lugar diferente. Porém, com o passar do tempo, com o entendimento de que talvez a gente viva numa sociedade em que Deus morreu, se Deus não existe, então o contrato que eu estabeleço com outro indivíduo, o pacto que eu estabeleço com outro indivíduo é um mero contrato social que nós fazemos é isso aí. Entre um com o outro, faltou o vocabulário. Então, que a gente faz um com o outro para poder ter benefício mútuo. Então, eu estabeleço um contrato com o outro para que o meu bem aconteça e que o bem do outro aconteça. E a gente vai sobrevivendo a partir disso. O problema é que como isso não tem uma ordem que vem de cima para baixo, são os seres humanos que constroem isso, a gente tem liberdade para fazer o que a gente quiser. Então, o contrato ele pode ser modificado, e isso vai modificando o casamento, a união entre um casal. Isso vai sendo modelado. Então, à medida do momento que não é mais bem para mim, eu me divorcio. Isso não é mais um pacto, isso não é mais um sacramento, não é mais uma coisa celebrada diante de um Deus. É um contrato social, é algo que pode ser desfeito, que tem cláusulas. Com isso também, com o advento da Revolução Industrial, com o tempo foi se percebendo que era possível, com esse advento do afeto, assim como ele afetou o casamento, ele afetou também as nossas relações de trabalho. Então, por exemplo, hoje em dia a gente não tem mais aquela ideia, né, tipo, de que o cara bom é o cara técnico, é o cara com hard skills, o cara bom é o cara que sabe se comunicar, é o cara que fala bem, é um orador bom, que tem inteligência emocional. E assim, todas essas coisas, eu não estou falando que elas são ruins, tá? Eu só estou fazendo uma constatação assim do que está acontecendo. Com a Eva Illouz, ela traz esse conceito de um capitalismo afetivo, de que no momento em que o capitalismo foi se consolidando a partir ali da Revolução Industrial, à medida que a produtividade olha para o afeto como uma coisa útil, ele instrumentaliza ela. Então, assim, se o afeto ele é útil para eu ter relações de trabalho melhor, isso me gera mais produtividade, então a gente vai instrumentalizar isso, e isso vai se tornar uma roda. Então, eu construo uma roda em que você tem pessoas que produzem afeto, que são carismáticas, que são relacionais, que constroem experiências, e eu consumo afeto. Então, eu não busco mais o café, eu busco a experiência do café. Eu não busco mais uma literatura, eu busco a experiência do clube literário. Então, isso vai gerando uma roda, que vai se retroalimentando e que vai consumindo todos nós. Quando a gente fala isso seria como o afeto ele coloca o seu tentáculo na nossa organização social. A partir da moralidade, a gente também vê isso. Então, existe até pouco tempo atrás, quando foi criado, por exemplo, a Declaração de Direitos Universais, não existia muito bem a ideia de um direito à busca pela felicidade. Mas cada vez mais isso tem crescido, a ideia de que eu tenho direito de ser feliz. Eu tenho direito de buscar a minha felicidade afetiva.
Então, eu tenho o direito de desfrutar de alegria plena e mútua, e todos nós temos. Então, isso vai se construindo. E não que isso seja uma coisa ruim, mas, à medida que isso se estabelece, se algo me impede de ser feliz, se torna injustiça. Se algo que me impede de viver plenamente a minha alegria, as minhas emoções, as minhas vazões emocionais, ela se torna uma injustiça. E isso molda a forma como a gente constrói a moral social e como a gente constrói a nossa ética do nosso dia a dia. E a gente vê ali na arena pública, o Gabriel pode falar mais para a gente, né? Mas a gente vê que existe uma briga por controle desse campo afetivo novo, entre ali uma bancada religiosa, uma direita mais conservadora, e os movimentos mais de esquerda, ali, principalmente representados pelo movimento queer e o movimento feminista, que brigam, porque quem controla, já que esse campo afetivo está tão em alta e ele está estendendo seus tentáculos por tudo, quem controlar ele vai controlar a produção de capital moral. Então, se eu controlo como o afeto é controlado, então eu vou controlar a forma como o afeto se desenrola na família, como ele se desenrola no casamento, como ele se desenrola na escola, como ele se desenrola na igreja. Então, existe uma busca por poder sobre o controle do afeto. Meio bizarro, né? Mas é o que a gente vê hoje em dia. E também a gente vive uma constante crise de identidade. O Philip Rieff, ele tem essa citação que eu acho ótima, que é do triunfo do terapêutico. É triunfo do terapêutico. Acho que a inteligência artificial errou o título. Mas o homem religioso nasceu para ser salvo. O homem psicológico nasce para ser agradado, para demonstrar uma clara mudança nesses últimos 2000 anos do que aconteceu com a nossa identidade como seres humanos. Então, antigamente, as pessoas não estavam preocupadas em ser agradadas. Elas queriam ser salvas, né? Queriam ser salvas de tudo, salvas da fome, salvas da espada, salvos de um inferno. Hoje em dia, a nossa grande preocupação é como eu vou me agradar. Como eu vou desfrutar dos meus bens, como a minha alegria vai ser plena. Então, houve uma mudança. Só que isso gera uma crise constante, né? Porque se a gente não tem Deus e a gente tem que buscar a nossa alegria, somos nós que construímos a nossa própria identidade, a gente vive sempre sobre essa lama social que a gente está e a gente não consegue ter firmeza. Parece que a gente sempre está tendo que provar a si mesmo, tendo se encontrar. Tipo assim, não existe mais identidade. Assim, a identidade ela se tornou tão fluida que a gente perdeu a nossa capacidade. Então, a gente está sempre tendo que dar nome para as coisas. Tipo, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, existe uma busca constante por autoconhecimento, que, de novo, não é uma coisa ruim por si mesma, mas é uma coisa que pode ter problemas. O que seria a resposta cristã para essa questão? O primeiro texto que eu queria trazer para vocês é o texto de Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. De várias coisas que eu falei aqui hoje, eu falei sobre soft skills no trabalho, falei sobre afeto no relacionamento, eu falei sobre busca de autoconhecimento. Gente, essas coisas elas não são ruins, elas são muito boas, elas são muito, muito boas. Mas a grande questão é que, como cristãos, a gente tem a ciência de que a gente acredita nisso, né? A gente vive a nossa vida, essa é a nossa ideia de cosmovisão, né? A gente constrói uma visão de mundo compatível com as nossas crenças, que nos diz que quem ordena tudo isso é Deus. E se a gente tirar Deus da nossa equação, a gente vai desconfigurar toda a nossa realidade. E a gente vai viver mentiras, vai viver de engano. Quando a gente pensa em afeto, sentimento, subjetividade, todas essas coisas elas são maravilhosas, elas são criadas por Deus. Elas são as cores que dão vida ao mundo. Quem que não viu Divertidamente adorou as cores? As cores, todos os personagens coloridinhos, mas elas trazem vida. Sem essas coisas, a gente vive que nem a arquitetura moderna, cinza, anêmica, sem graça. A gente vai perdendo aquela coisa colorida da década de 80, 90, assim, né, bem colorida, assim. A gente vai ficando tudo cinza, minimalista, sem graça. Brincadeira, gente, que para quem gosta, para os arquitetos de plantão, desculpa, João. Mas era só uma piadinha. Então, tá bom. E outra coisa que a gente tem noção é que, se nós somos cristãos, quem é o nosso referencial principal? Essa é uma pergunta retórica. É Jesus, né, gente? Jesus é o nosso referencial principal, por isso que a gente se chama cristãos. Então, quando a gente pensa em Jesus, quando Ele nos chama para sermos cristãos, Ele nos chama a negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos Ele. O que Jesus fez? Ele se esvaziou de si mesmo
e veio a ser servo. Então, ele, com toda a sua glória, se fez servo. Então, ele abriu mão de ele abriu mão de se autoagradar, de ser a fonte do seu próprio prazer. Então, essa lógica de busca excessiva de prazer, apesar dela estar super presente na nossa vida e ela, às vezes, dominar a forma como a gente escolhe o lugar onde a gente vai morar, a profissão que a gente vai ter, o jeito que a gente vai construir a nossa família e criar nossos filhos, ele não é compatível com aquilo que a gente diz acreditar e vem toda semana aqui na igreja para construir um pouquinho mais. Kenosis é a expressão de esvaziamento, é a ideia de Jesus se esvaziando da sua glória para poder se fazer homem, servo e ter uma morte de cruz para poder ser glorificado pelo Pai depois e poder nos libertar de uma vida de pecado. O C.S. Lewis ele tem uma frase muito legal num texto que ele fala sobre pornografia, que ele fala sobre masturbação e pornografia, no caso, né? Que ele vai falar assim, ó, visualizem, porque eu acho que talvez a masturbação e a pornografia sejam talvez a forma mais grosseira que a gente tem hoje, tipo, de poder expressar essa busca incessante pelo alto prazer. Eu vou ler para vocês. Ó. Entre essas noivas misteriosas, ele, a pessoa que está buscando, né, a pornografia, é sempre adorado. E as noivas misteriosas são as noivas da pornografia. Nenhuma exigência é feita à sua generosidade. Nenhuma humilhação jamais é imposta à sua vaidade. Afinal, e daí o C.S. Lewis vai trazer o que nós deveríamos buscar, que é, afinal, quase a principal tarefa da vida é sair de nós mesmos, da pequena prisão escura que todos nós nascemos. Ou seja, a gente pode escolher viver a nossa vida de forma narcísica, como a sociedade está tentando desenhar para a gente, mas isso vai construir Jesus veio para nos libertar disso, e para não construir uma prisão em que os nossos afetos dominam quem nós somos. Os nossos afetos são muito importantes. Eles são honrados e celebrados diante do Senhor. Mas eles não podem ser o nosso Senhor. Porque quando eles são o nosso Senhor, a gente acaba voltando para a nossa prisão escura. A gente volta para dentro de nós mesmos. E dentro de nós mesmos é só um labirinto. Não vai ter mais nada ali dentro. Jesus quer nos fazer olhar para fora, olhar para o outro. Ame a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Não é para você se amar primeiro. Então... E só para a gente encerrar, eu gostei bastante dessa imagem que a inteligência artificial fez, assim, né, como a ideia de que o caminho não está nessa busca destrutiva do prazer, que é o hedonismo, ao mesmo tempo também não está, porque assim o estoicismo, se vocês verem, né, tipo alguns movimentos principalmente de internet têm vindo forte, né? Eu acho que o movimento Red Pill é um movimento que é bem clássico sobre isso, assim, mas essa ideia assim, tipo, de uma força, de eu não preciso de sentimentos, eu não preciso de nada, eu preciso treinar, comer proteína e ficar bombado, sabe? Tipo assim, isso também é um problema. Isso também não é o que Deus tem pra gente. Existe uma terceira via, onde a nossa relação com o Criador, ela rege a forma como a gente constrói a nossa vida e tem experiências com a realidade. Então, eu acho muito legal esse texto do Agostinho de Hipona. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, está falando de Deus. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procuravas do lado de fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo e eu não estava contigo. Tu me chamastes e teu grito rompeu a minha surdez. Fulgurastes e brilhastes a tua luz, que afugentou a minha cegueira. Espargistes tua fragrância e, respirando-a, suspirei por ti. Tu me tocastes e agora eu estou ardendo no desejo da tua paz. Então, por mais que a gente tente construir a nossa vida com base em afeto, se a gente tirar Deus da equação, a gente vai ter uma vida incansável. Nós nunca vamos encontrar o verdadeiro descanso para as nossas almas, principalmente se nós somos cristãos, porque nos foi revelado essa verdade. Então, se a gente sabe que é e a gente não busca isso, a gente vai ser pior do que aqueles que não sabem. Então, gente, por enquanto, essas é o que eu queria trazer para vocês. Eu vou deixar a minha ideia aqui. Como eu falei para vocês, eu sou a pior pessoa para falar sobre comportamento e afeto, subjetividade e sentimentos. Eu trabalho com gente entubada. Então, assim, a ideia não é fazer uma palestra aqui para vocês virem e me perguntarem, porque eu sou um super entendedor do assunto. Mas a ideia é a gente tentar construir uma conversa. Então, eu queria perguntar, quem aqui é psicólogo? Temos um psicólogo. Você é estudante? Ah, legal. Psicólogo também? Legal.
Vamos perguntar para vocês, então, primeiro. Vocês acham... Você está fazendo estágio já? Ou está mais naquela fase teórica? Já dá para ter uma noção, né? Se vocês não ficarem constrangidos, mas eu gostaria de perguntar para vocês, assim, como que vocês veem nos seus pacientes, se isso faz sentido, se essa conversa toda faz sentido, se vocês veem as pessoas buscando o afeto como uma coisa principal e dominando o coração delas, assim, e isso gerando sofrimento. Alguém pode falar? Então, é bem comum hoje a gente ter essa demanda, e um dos trabalhos que a gente faz é fortalecer a tolerância à frustração. Então, como essa busca pela felicidade é muito presente, quando qualquer frustração acontece, as pessoas desestabilizam. Então, o nosso trabalho na clínica também é ajudá-las a tolerar o sofrimento e entender a razão, o porquê ele existe, né? A função do sofrimento também. Alguém mais quer falar da mesma área? Eu quero fazer só um apontamento, na verdade, que eu acho que faz um pouco de sentido. Eu acho que a principal dificuldade é porque está muito enraizado mesmo com identidade. Então, geralmente, se você tem alguma questão com os afetos, isso significa que você é aquilo. Então, eu tenho visto muito assim, em leituras, até mesmo nas aulas mesmo, né? Eu estou tendo agora, nesse semestre, Psicologia da Sexualidade. Então, ele tem falado muito sobre essa identidade que as pessoas estão assumindo hoje em dia, né? Então, eu acho que a principal vivência assim, que eu tenho tido relacionada a esse tema, e eu acho que também a parte mais difícil daí no consultório em si, né? De separar aquilo que você está sentindo de quem você é como pessoa e como você tem que construir essa identidade fora de como você se sente. Não sei se fez sentido, mas é isso. Obrigada. Alguém mais quer falar? Tu falou da frustração, né, de como tolerar a frustração, mas eu vejo que assim tá mais do que isso até assim na clínica, por exemplo, tem muito paciente que vem porque não sabe lidar com o tédio e é dopamina barata para todo quanto é lado, então assim acho que tem a questão da frustração, mas eu até fico feliz quando é um paciente que o problema está na frustração, porque alguns não sabem lidar com não ter o que fazer no domingo à tarde, com os amigos que não aceitam sair, assim. Então eu vejo que extrapola muito. As pessoas acreditam muito que nasceram para serem felizes e que bom que a gente pode ser feliz em alguns momentos da vida, mas ter isso como uma busca constante é muito difícil de lidar, né? Então, tu não conseguir ficar um dia em casa porque não tem nenhum rolê para fazer ou ninguém para sair, assim, e não conseguir lidar com isso é muito sério. Então, eu vejo que chegou nesse ponto já, assim. Mais alguém quer comentar? Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho a minha visão como médico, assim. Apesar de eu não ter consultório, eu estudo muito comunicação médico-paciente, porque eu sou o cara que dá notícias difíceis, assim. E eu acho muito interessante como tem um pensador, tem um paliativista lá do sírio-libanês, que ele se chama Daniel Neves, que ele fala uma coisa muito interessante, que a gente passou de uma medicina que era 100% paternalista, que era o médico falava e aquilo era verdade absoluta para os pacientes, assim, e ela se passou para uma medicina de serviciência. Então, assim, agora o paciente ele chega no consultório médico como se tivesse um cardápio para chegar assim, eu vou querer Monjaro, Rivotril e uma tomografia de corpo inteiro. Então, isso mostra um pouco, e acho que a questão não é nem falar sobre empoderamento do paciente, né, porque isso é importante também, mas sobre desequilíbrio e sobre como as coisas elas perderam um pouco o controle. Tem alguém que é da área da saúde que não é da psicologia? Temos um enfermeiro lá atrás. Quer comentar alguma coisa sobre? Tranquilo. Temos professores aqui? Temos professores, estou vendo um lá atrás. Quer comentar alguma coisa, Raquel, na pedagogia? Lucas, fala alguma coisa sobre os seus aluninhos. Como está sendo difícil? Fala. Lá no Ministério Infantil, lá. Não, pô, ele é professor universitário também. Não reduza, ele é pastor. Então, tá bom.
Pessoal, tem alguém de outra área que gostaria de comentar alguma experiência? Desculpa se eu estou sendo reducionista com as outras áreas de conhecimento. Eu sou um médico, então eu só vivo. A minha mente ela só existe dentro da medicina. Assim, eu fui preso dentro de uma bolha. Então, tem alguém de outra área que vive isso no dia a dia que quer comentar? Maurício, tem o microfone para o Maurício. Maurício vai falar, gente. Todo mundo se prepara. Não, é que eu achei sensacional o que ela falou sobre... acho que isso é muito importante. Estou vendo aqui, a maioria do pessoal aqui é jovem, né? Não todos, mas essa noção, esse senso de que o que eu sinto não me define. É importante, mas não define a minha identidade. Principalmente para nós que somos cristãos, né? Isso é muito importante, senão você vai se perder. Tem um slide sensacional onde você falava de formação de identidades em cima de uma areia movediça, uma coisa assim. Cara, a inteligência artificial é incrível. Imagina você cada dia tentando entender quem você é em cima de uma areia, né? Mas não, os teus sentimentos vão e vêm, e são bons, são ruins. Você imagina cada dia redefinindo o teu propósito de vida, quem você é, em cima disso. Mas é isso que está acontecendo. A minha questão, que eu queria trazer aqui para reflexão, é a dificuldade de levar isso para o debate público. Porque como que eu levo isso para o debate público sem... Porque você falou que o que está por trás de tudo isso também é um projeto de poder. Isso está muito claro, né? Que afeta, inclusive, a noção de família, a noção de sexualidade, de gênero, de ser humano, de tudo. Como que você leva isso para uma arena pública sem utilizar o firme fundamento que está na fé e nas Escrituras? Porque é o que segura a onda. O chão sólido que a gente tem é só esse. Qual seria o outro? A gente teria que entrar, talvez, por alguns argumentos baseados nos resultados históricos, mas o que é muito complicado e subjetivo. Dizer, quem vive esse tipo de vida tem tal resultado, e quem vive esse outro tipo de vida tem outro resultado, e tentar mostrar pragmaticamente que o melhor caminho é o caminho do chão sólido, né? Mas como fazer isso é uma pergunta aberta para a gente refletir, tá? Como fazer isso sem cair, né, na questão do dominionismo, de você impor a moralidade cristã para toda a sociedade. Esse aí é um grande desafio que a gente tem. Alguém quer comentar? O Gabriel quer comentar. Não vou comentar necessariamente a questão do Maurício, mas uma questão antes de que, como advogado, eu tenho, às vezes, que atuar como psicólogo também dos clientes, porque Mas é que assim, todo mundo sabe que quem tem OAB pode falar sobre qualquer assunto com propriedade, né? Isso é Gente, brincadeira, isso é uma piada entre o nosso pequeno grupo. Não, mas é que é o seguinte, cara, eu tenho um cliente que, cara, ele sofreu uma situação pública, exposição, e tudo se tornou agora uma perseguição. Daí eu tive que conversar com esse cliente e falar assim, não, o tribunal não está te perseguindo, as pessoas não estão te perseguindo, você está com sintomas de estresse pós-traumático, eu recomendo que você fale com seu psicólogo sobre isso, e não precisa ficar nessa neura a respeito do processo, tudo que está acontecendo, né? E também a própria questão, às vezes, de direito de família, tem alguma coisa, às vezes, principalmente o advogado de família acaba tendo que ficar lidando de uma forma muito forte no aconselhamento familiar ali. E, enfim, eu percebo assim que acaba sendo uma questão muito forte também no nosso trabalho ter que lidar com essas alterações emocionais muito fortes assim do cliente, que pela graça de Deus a gente consegue falar, não, o caminho é aqui, vai demorar um pouco, mas é por esse caminho que vai seguir e a coisa vai desenrolar. Enfim. Agora comenta da arena pública, a gente quer treta. Não, brincadeira. A gente vem nas próximas reuniões sobre política também. Não, mas aquilo que o Maurício falou é a atenção da igreja hoje. Né?
Hoje nós temos política, temos sexualidade, que são os principais temas. E talvez, numa sociedade liberal, como a gente está, né, você, às vezes, falar assim do teu testemunho de fé, às vezes isso não alcança o coração das pessoas. Às vezes você falar, não, que Cristo está sobre todas as coisas, isso também não alcança o coração das pessoas mesmo. E eu lembro do Pedro Dutti, numa palestra que eu vi dele, onde ele falou sobre os limites criacionais, que eu acho que é a resposta que mais me satisfez assim, em relação a esse questionamento. Não adianta, às vezes as pessoas elas vão ter que chegar num limite criacional de um ponto em que o afeto não vai conseguir suprir, ela vai ter que quebrar, perceber o limite da criação a respeito do afeto, a respeito do corpo, a respeito de fim, para poder realmente fazer o caminho de volta. Essa foi uma das respostas que o Pedro Dutti deu, e eu achei que ela me ajuda bastante, até para a gente, até fazendo um link com aquele texto de Paulo, que fala que na destruição do corpo, aquela pessoa pode ser salva, né? Então, eu acho que essa foi uma abordagem que ele fez que eu acho que me trouxe no sentido também de que eu não posso, como igreja, eu não posso, como Estado, eu não posso, como qualquer outro, forçar a pessoa a crer, não crer, a agir de uma forma ou não outra, porque isso é uma questão absurda hoje para qualquer pessoa dentro do Estado, dentro da sociedade. Você está me impondo alguma coisa que eu não quero fazer. Né? Até porque, segundo o Guilherme, a principal heresia da modernidade hoje é a falta de consentimento. Né? Então, se você não consente com aquilo, então isso daí já é um perigo absurdo, já é uma heresia, já é algo que você tem que confrontar com todas as suas energias, né? Então, enfim, acho que dessa forma eu vejo que realmente a gente talvez precisa entender que as pessoas elas vão ter que ser levadas, infelizmente, aos limites criacionais, para elas conseguirem talvez voltar um pouco à razão, né, em relação a essas questões. Tem que entregar todo mundo para Satanás, é isso? A gente está ali estendendo a mão do lado, brincadeira, né? Que dó, né? Olha lá, nada como um bom calvinista, né? Calma. Esse tema não. Mas é interessante, né? Eu acho que a gente acaba sempre caindo numa perspectiva de domínio, né? Tipo, a gente como cristãos tem que dominar a cultura, assim, né? Mas eu acho que é muito legal isso dessa ideia, tipo, desses pensadores que a gente tenta trazer aqui nas reuniões de Cosmovisão, do Doiver, do Kuyper, porque a ideia sempre foi de uma presença fiel dos cristãos no meio da sociedade, né? Tipo, a gente vive uma vida diferente e a nossa vida diferente tenta moldar o nosso redor, né? Então, como viveremos, não é mesmo? A grande pergunta que a gente sempre se faz nessas reuniões de Cosmovisão. Gente, alguém mais gostaria de comentar? Que ele falou da parte de a gente voltar a ter esse sacrifício corporal. Entra na questão que ele falou de no tempo antigo as pessoas morriam realmente, então elas buscavam ser salvas. E talvez as pessoas realmente elas precisem chegar nesse ponto em que elas se sintam não, eu preciso ser salvo, porque é nesse desmontar do corpo que o ser humano ele entende essa vulnerabilidade que ele tem de precisar realmente ser salvo e de sair dessa situação de que não, eu consigo fazer as coisas, eu consigo buscar minha felicidade porque eu posso buscar a minha felicidade. Talvez a gente realmente precise ir destruindo corporalmente alguns aspectos nossos para realmente voltar. Não, eu preciso ser salvo mesmo, porque eu não consigo fazer as coisas. Uma reflexão que eu fiz recente na parábola do semeador é que quando tem a sementinha que ela é jogada no meio dos espinhos, né, fala que a gente sempre lembra que porque as angústias da vida, né, elas vão esmagar a nossa fé, né? A gente sempre lembra disso, né? Mas essa mesma parábola vai estar ali: angústias, riquezas e prazeres. Então, ao mesmo tempo que os nossos problemas, dificuldades e aflições têm poder para destruir a nossa fé e esmagar a nossa identidade como cristãos, o excesso de prazer e o excesso de riqueza também tem poder para fazer isso. Então, a gente tem que ter temperança, né, nesse sentido. Eu acho que o que o Maurício me comentou me lembrou uma frase do Galeno, que é um dos pais da medicina, que observou os cristãos e falou assim: nossa, esse povo é estranho, né? Eles não têm medo de morrer e eles conseguem viver sem fazer sexo, assim, sabe? Eles são um povo estranho, assim.
E, tipo, de fato, nós somos estranhos na sociedade, né? Tipo, nós somos pessoas que têm uma esperança num outro mundo, a gente entende a sexualidade de uma forma bem estranha para o mundo do afeto, né? Que a gente vive hoje em dia, das relações líquidas, dos contratos sociais. E isso fala como o Senhor nos chama para viver, né? Uma vida de esperança e de temperança, nesse sentido. Eu acho que eu gostaria de comentar sobre duas coisas específicas, uma sobre a sua indagação para o público e sobre a questão do afeto total, né? Eu acho que o afeto meio que é um problema pré-determinado já. A gente meio que tinha a noção de que isso ia acontecer e Deus sabe disso muito bem, obviamente. Mas pensando no seguinte, aquele texto de Mateus 6,33, ele está falando especificamente sobre as necessidades básicas do ser humano. O que eu vou comer, o que eu vou vestir, onde é que eu vou dormir, são as necessidades básicas da nossa pirâmide. E a gente vive num momento que essas necessidades básicas são atendidas de forma bem constante. A gente não se preocupa necessariamente com o que a gente vai vestir, em termos práticos mesmo de passar frio, né? Não de qual camiseta eu vou escolher. A gente, então, vive essa sociedade do afeto no sentido de que as nossas necessidades básicas estão resolvidas e a gente tem, então, agora a necessidade de satisfazer o nosso desejo. Porque a gente não tem mais que se preocupar com o que eu vou comer, eu tenho que me preocupar se eu vou comer a comida gostosa que eu gosto. Então, a gente meio que evoluiu para esse lado. E eu acho interessante que Mateus 6,33 dá a resposta para o que a gente está procurando, na verdade. Quando você não tiver que se preocupar mais com essas coisas, porque Deus supriu elas, no nosso caso, Deus supriu elas. Por mais que seja a sociedade que evoluiu, é ainda Deus, é a mão de Deus que está suprindo essas necessidades para nós. E para as outras pessoas, que também muitas vezes não têm Deus. Deus também atua na vida delas, e de maneiras boas, muitas vezes. Então, Deus está suprindo essa necessidade para a gente. Só que agora, a gente chegou no maior problema, que é o problema do amor, o problema do afeto. E Deus também deu essa resposta para nós. Então, quando você fala sobre, vamos trazer então isso para a arena pública, né? Como que a gente vai trazer isso publicamente para as pessoas? Como que Jesus é a verdade, a vida e o caminho, e que a Bíblia é a Escritura Sagrada, que a gente tem que se aprofundar e caminhar nesse caminho? Eu acho que a gente não tem que falar isso de maneira direta. Eu acho que isso é uma armadilha. Quanto mais a gente tenta falar sobre essas coisas de maneira direta, mais a gente cai naquela famosa... no famoso problema das verdades fluidas, né? Que todo mundo tem sua verdade hoje em dia. E sim, você pode acreditar que a sua verdade é verdadeira. No caso, a gente acredita que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador e essa é a nossa verdade. Mas muitas pessoas não acreditam nisso. E elas vão falar que as outras religiões, que talvez tenham tantas outras confirmações arqueológicas ou qualquer outra coisa do gênero, também são a verdade. E a gente sabe que Jesus Cristo é a verdade, o caminho, e é o nosso Salvador, porque a gente teve experiência com Ele. E eu acho que essa experiência ela tem de ser pessoal. A gente não pode impor isso nos outros e a gente não deve. É um caminho muito perigoso. E acaba acontecendo o que a gente vê acontecendo hoje em dia, pessoas se afastando de Cristo porque cristãos, ou talvez até com boas intenções, tentam obrigar eles a seguir um caminho que eles não enxergam como verdade pura. Então, quando Jesus diz que o mandamento mais importante é amar Deus acima de todas as coisas e amar o próximo, eu acredito fielmente que esse é o caminho. A gente tem de mostrar o amor verdadeiro de Deus para as outras pessoas, não com o intuito de tentar convertê-las ou de fazer com que elas realmente glorifiquem o nome de Deus. Claro que isso é o nosso objetivo, é muito bom, Deus disse que a gente deve fazer isso, mas o principal objetivo é o amor verdadeiro. Então, quando a gente realmente ama o próximo, a pessoa vai ter essa necessidade atendida, que todo mundo chega. Quando a comida está na mesa, quando a roupa está no cama, ou está dentro do guarda-roupa, ou você está vestindo, quando você está na sua casa, o que resta é o vazio de não ser amado. E é por isso que a gente tem tanto essa necessidade de afeto, porque é o que, na verdade, está faltando na gente, quando a gente não tem Deus. E Deus vem resolver esse problema. Então, a gente tem que seguir para esse caminho de amar o próximo de maneira verdadeira, não tentar impor a nossa religião ou a nossa verdade em cima deles. A gente sabe que, deixando claro, né, eu também acredito que Jesus é o nosso Senhor e Salvador e que essa é a verdade verdadeira, mas é um pouco difícil a gente tentar convencer o outro disso sem amar ele primeiro. Queria jogar uma lenha na fogueira, mas não? Não, daí eu vou jogar lenha na fogueira e depois eu que tenho que apagar o fogo, né? Deixa eu falar, ele joga lenha e vocês apagam o fogo. É legal esse comentário. Como que é seu nome? Ricardo, que o Ricardo fez. Mas eu acho que vale a pena. Talvez a cabeça do Maurício seja muito parecida com a minha. Talvez ele tenha pensado algo muito parecido, né? É muito importante a gente partir desse princípio, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa tomar o cuidado do outro lado, para a nossa voz
não ser, defender a laicidade do Estado, né? Estamos falando sobre afetos, e aí o Dayan me fez vir aqui falar sobre laicidade do Estado. Mas o Estado é laico, então, assim, eu, por crer num Estado laico, quero que as pessoas defendam aquilo que elas creem, pelo mesmo motivo que eu quero poder defender o que eu creio, né? Então, nós pregamos o amor, mas a gente também não pode se eximir, se ausentar de pregar aquilo que nós cremos, porque se a gente não prega, um dia a nossa voz vai ser calada, né? Então, a gente não consegue nunca mais pregar de fato sobre isso. Então, a gente precisa realmente ter essa postura de amor. É o que eu não lembro quem chamava de apologética gentil, né? A gente tem essa postura de amor, mas a gente precisa ainda assim ser crentes e firmes com as verdades que nós cremos e crer que isso não para dominar, né, a discussão, mas para fazer parte do que está ali, né, para ser mais uma voz, né? Nós temos uma voz importante e eu acredito que se nós cremos que o que nós cremos é verdadeiro, a nossa voz ela é muito importante, porque nós estamos falando que nós estamos trazendo a voz de Deus, né, a Bíblia, a palavra de Deus, que cada vez mais tem sido tirada das discussões, sejam elas políticas, o Dayan está aqui do meu lado doido para agarrar o microfone e falar sobre isso, mas sejam elas afetivas, né? O Léo comentou, eu sou professor universitário e eu corro um risco muito grande de chegar na sala de aula e falar de Deus e ser demitido, porque sala de aula não é lugar para falar sobre religião. Mas outras pessoas de outras tradições religiosas, às vezes, conseguem falar sobre aquilo que eles creem, enquanto a gente não consegue. Vocês entendem? Então, e a gente precisa entender que nós temos algo importante a falar. Porque se nós cremos que a Bíblia é verdadeira, se nós cremos que o que está ali é verdadeiro, pessoas que estão dominadas pelo afeto, para voltar para o tema de hoje, que se entregam porque acham que o que eu sinto é o que eu sou, isso em qualquer sentido, porque a gente está dentro do tema de sexualidade. Então, a gente pensa hoje mais no afeto falando de sexualidade, mas isso vai para qualquer assunto. Eu não sei, aí os psicólogos vão me ajudar, mas eu não sei quão em alta esse tema está hoje, mas vocês já ouviram falar dos Therians? Há uns tempos atrás, isso super explodiu. Alguém não faz a menor ideia do que eu estou falando, levando sua mão? Massa. Therians eram adolescentes que eles adentraram na discussão não de identidade de gênero, mas de identidade de espécie. Ele não acha que ele é um ser humano. Ele é um animal. E aí, assim, isso parece muito distante da gente, mas quando isso estourou, eu ouvia colegas dentro da faculdade, coordenadores, contando que não, porque na escola do meu filho, na escola do meu neto, existem crianças, adolescentes, que no intervalo eles estão andando de 4 por aí, porque agora eles não são mais seres humanos, eles são cachorros, eles são lagartos. E aí a gente olha para isso e a gente pensa, nossa, isso é bobeira de criança. Mas talvez há 50, 60, 100 anos atrás, as pessoas olhassem para as coisas que hoje nós estamos discutindo dentro de outras áreas e dentro da sexualidade, eles falassem, não, mas isso é, sei lá, bobeira de criança, vocês entendem? Então, o afeto ele vai ganhando um papel tão grande que a gente começa a questionar, e aí eu acho que esse é o ponto criacional que o Dayan falou do Pedro Dulce, que nos ajuda a saber onde colocar o pé, né? As pessoas estão questionando até as coisas que são extremamente assustadoras de serem questionadas, por causa daquilo que elas sentem. Então, o que eu sinto se torna algo tão importante que eu começo a questionar a minha própria realidade biológica, a minha própria realidade orgânica corporal, a própria realidade de tradição. Porque se a gente pega o Philip Rieff, que foi um outro autor que o Léo comentou, ele vai falar, né, sobre a verdade, ela vindo dessa linha da tradição. Tem alguém aqui que é de família, sei lá, uma família imigrante, que é bem típica imigrante, assim, sei lá, o italiano que é bem italiano, ou o alemão que é bem alemão, assim. A Bianca menonita, bem menonita. Sabe aquela coisa de tradição familiar que vem passando de vó para mãe, para filho, e vai escorrendo, e aquilo se torna tão a tua verdade que você nem questiona mais? O Philip Rieff vai dizer que é assim que a gente vai se apegando às verdades.
E aí, esse tempo que vivemos de pós-modernidade, de começar a questionar as coisas e da fluidez, como o Ricardo comentou, né, das verdades, de não, mas eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, tudo vai sendo questionado, as tradições vão sendo questionadas, o corpo vai sendo questionado, mas o que eu sinto nunca é questionado. E aí, peraí, se eu questiono tudo, por que eu não questiono o que eu sinto? Às vezes essas coisas nos ajudam até a conversar com as pessoas. Mas espera aí, mas por que o que você sente é tão importante? Por que a tradição não é importante? Por que o pensamento dos outros não é importante? Por que normas sociais não são importantes? Mas por que aquilo que você sente é tão importante? Por que você pode ditar? E por que para além, o que eu sinto não é só importante sobre mim, mas é importante sobre você, sobre a Ronessa, sobre o Dayan? Porque quando eu sinto algo e eu quero viver a partir disso, eu quero que todos que estão à minha volta façam o quê? Vivam aceitando aquilo que eu sinto. Mas, então, eu estou pegando a minha subjetividade, estou dizendo que o mundo precisa aceitar a minha subjetividade, mas eu não preciso aceitar a objetividade do mundo. Eu não preciso aceitar aquelas regras que me são impostas. Eu comecei a falar de um negócio e minha cabeça foi, desculpa, gente, eu divaguei. Mas aí eu lembrei, tem um filme que vale a pena ser assistido, que se chama Garota Exemplar. Acho que é esse o nome do filme? Ou eu estou viajando? Com Ryan Gosling? É esse ou não? Que ele namora uma... É esse? Como que é o nome desse filme? A Garota Perfeita. A Garota Perfeita. Eu confundi o nome, mas A Garota Perfeita. O Ryan Gosling, ele é um ator que fez um filme Devorador de Estrelas agora, está super famoso, mas ele é um personagem que é um esquisitão de uma família, assim, e ele não se dá bem com ninguém, não tem amigos, é o cara estranhão, e aí um dia ele chega para a família e fala que ele arranjou uma namorada. A garota ideal, isso aí, obrigado. E aí, quando ele chega para mostrar para a família a namorada dele, é uma boneca inflável. E aí todo mundo fica chocado e fala assim, o cara é doido de vez. E aí eles procuram um médico. E eles falam assim, o que a gente faz com ele? E aí o médico fala, cara, ele acredita que ela é de verdade? Finjam que ela é de verdade. Aceita a doideira dele, aceita a subjetividade, aceita a falsa interpretação dele do mundo. E aí todo mundo aceita. E aí eles vão numa igreja, e aí eles falam para as pessoas da igreja, olha, a gente sabe que isso é mentira, mas a gente está aceitando. Daí a galera da igreja aceita e tal. E aí a moral do filme, no final, é sobre o amor. É assim, porque aí eles amam o cara e ele é tão amado, que ele se cura de todas as suas bizarrices e ele volta a ser uma pessoa normal e reconhece que era uma boneca e tal. Mas a realidade não é só essa, porque o amor é realmente muito importante. Mas é interessante assistir o filme e você pensar assim, como a subjetividade dele fez com que o mundo todo à volta dele se comportasse de uma forma diferente. Beleza, no final da história, milagrosamente, o cara se conserta. Mas as coisas não só funcionam assim, porque sabe aquela coisa de, peraí, a minha verdade ditou todo mundo, mas a minha verdade não era verdade, não era uma garota, era uma boneca inflável. E uma boneca inflável que a gente sabe para que as pessoas usam bonecas infláveis. Mas o cara ele era tão esquisitão na história do filme que ele nem entendia aquela boneca como isso, ele achava que era uma pessoa de verdade. Mas aí a deturpação, eu posso usar essa palavra, da verdade é tão forte que todo mundo precisa crer numa verdade deturpada, mas espera aí, por que a gente não pode simplesmente olhar e falar, mas essa é a verdade? De alguma forma, a gente precisa fazer o caminho inverso e ajudar essa pessoa a crer na verdade e não na deturpação. Vocês entendem? Não sei se fez sentido tudo que eu passei para alguém, só para mim. Fez? Então tá bom, obrigado. Eu vou parar de falar, que senão eu vou devagar mais ainda. Obrigado. Vou fazer umas provocações aqui, mas tem mais duas falas aqui. Não, você primeiro, daí depois... Não, tem bastante coisa do que o Lucas falou que começou a me vir coisas à mente. Uma coisa que eu pensei, primeiramente, sobre os Therian, é que eu não sei quantas pessoas estavam na internet em 2014, mas eu me lembro que, por volta de 2014, 2015, os Therians começaram a aparecer
online, e eles tinham um outro nome, que se chama Other King. Era baseado... Vocês lembram de um filme, acho que era da Disney, chamado Irmão Urso? Que um cara se transforma em um urso, porque tem um conceito nos indígenas americanos sobre animal espiritual, que você identifica a sua personalidade com um certo animal. E foi a partir disso que os Therian começaram a surgir, uma identificação pessoal através com um outro ser. E isso mostra, de certa forma, que eu acho que é um ponto na tirania dos afetos, que é, nós estamos numa época de uma repaganização da cultura. As pessoas, elas acham que nós estamos numa época de ateísmo, numa época de descrença, mas isso não é muito verdade. As pessoas hoje em dia, elas são muito, talvez, mais supersticiosas do que elas eram antigamente, mas essa superstição ela não se manifesta mais em formas fixas que todo mundo segue. Não são mais práticas comunitárias. Agora, cada um tem as suas ideias subjetivas do que é verdade, como as coisas existem. E não existe mais um intercâmbio, não existe mais uma base segura de onde vêm todas essas crenças, né? E, de certa forma, isso é outra coisa que eu quero pensar, a gente está muito falando de como nós, como igreja, lidamos isso, mas a gente está falando disso, nós como crentes, fora dessa questão. E eu quero pensar, será que nós, cristãos, estamos livres da tirania dos afetos? Será que nós estamos livres dessa subjetividade, dessa idolatria do eu? É uma coisa muito difícil da gente lidar, até porque nós somos evangélicos, mas, de certa forma, o campo dessa fragmentação cultural, ela talvez não venha diretamente, mas muitas pessoas veem uma origem nisso na Reforma Protestante. Eu não sei se isso é correto, talvez seja mais correto falar no evangelicalismo radical, que colocava uma ênfase muito grande numa experiência subjetiva de Deus. E até falando, quando alguém falou da igreja primitiva, de que as pessoas se convertiam, tinham uma ênfase muito grande na fé salvífica, de vou me salvar, só que a salvação para essas pessoas não era através de uma experiência subjetiva única com Deus. Ela era através da vida na igreja. Era através do batismo. Era através da Santa Ceia. Era através da liturgia. A crença no cristianismo antigo era de uma vivência em comunidade. E com o evangelicalismo, acabou essa visão do cristianismo como uma comunidade e começou como um relacionamento pessoal entre o crente e Deus. E esse relacionamento ficou, então, muito subjetivo. Então, cada um tem um relacionamento básico com a sua divindade, cada um tem a sua própria interpretação da Bíblia, a sua própria interpretação autônoma, muitas vezes sem nem olhar para a história, sem nem olhar para teólogos, pais da igreja, ou até mesmo para os próprios colegas, os próprios irmãos da sua igreja, os próprios irmãos da sua comunidade. E a fé tornou-se uma vivência solipsista, egocêntrica. E através dessa vivência egocêntrica, abre-se uma porta para entrar em enganos. A gente tem um ministério aqui da igreja que se chama Ruama, que a gente faz evangelização com trabalhadoras do sexo na rua. Hoje em dia, em Curitiba, a maior parte das pessoas que vendem o próprio corpo na rua, à noite, são transexuais ou travestis. E a gente tem conversa com muitos travestis e a gente percebe que, entre elas, quase nenhuma delas é ateia. E muitas delas são, de certa forma, cristãs, entre aspas. Muitas delas foram criadas em igrejas evangélicas, inclusive. Muitas delas têm experiências com a fé. Muitas delas oram. Muitas delas acreditam em Jesus, de certa forma. Mas elas têm uma visão muito individualista da fé. E como essa fé que elas receberam, talvez muito legalista nas suas igrejas,
entrou em conflito com a identidade delas, elas passaram a ter uma identidade subjetiva. E uma interpretação subjetiva que se adequa aos desejos, às vivências, aos sentimentos que elas tiveram, em parte porque a comunidade não soube responder a esses sentimentos, o cristianismo não soube responder a esses sentimentos no momento que elas estavam, mas em parte também porque há um discurso muito grande de que você tem um relacionamento com Deus, você e Deus, sozinho, é uma vivência individual, é uma vivência subjetiva, e é uma transformação que você leva para a vida sua individualmente. E isso é uma coisa que nós precisamos confrontar. Que, de certa forma, há elementos da nossa vivência cristã que abrem um caminho muito forte para uma rendição a esses afetos. Uma rendição a essa vida subjetiva e uma fragmentação desse total social. Então, talvez poderia desenvolver mais, mas eu não quero monopolizar o microfone, então eu vou passar. Pessoal, eu vou roubar o microfone antes do João para falar um negócio rápido, já entrego para o João, daí vai lá para o Maurício. Porque se você conseguir guardar só uma coisa do que você ouviu de tudo hoje, de muito legal, o que o Léo falou e que as pessoas comentaram, você precisa guardar o que o Ivan falou. Porque o Ivan falou um negócio muito importante para a gente. Porque a gente pensa, e eu peguei o microfone para ser bem pastoral nesse momento. A gente pensa, e você provavelmente veio aqui para falar sobre tirania do afeto, pensando em discutir questões de gênero, talvez com pessoas que você conhece, amigos na faculdade, pessoas que você conhece, um irmão, uma irmã, e você sofre. Mas a gente esquece que a tirania do afeto da nossa cultura pode e nos afeta. Nós podemos estar presos nisso. Nós podemos ter uma falsa visão do que é a Bíblia e de quem Deus é por causa disso. O Ivan falou, antigamente nós tínhamos esse apreço pela tradição cristã. Hoje a maioria das igrejas evangélicas não sabe o que é tradição cristã. Você fala de Martinho Lutero, as pessoas falam assim, eu estudei isso na escola. Espera aí, isso é importante para nós. Santo Agostinho de Hipona, as pessoas falam, santo não é coisa de católico. Mas nós temos uma tradição. E a fé não começou no dia que eu me converti. A fé tem 2000 anos. 2000 anos de uma história. E, inclusive, de uma história de interpretação dos dois livros de Deus. A Escritura e a Criação. E isso nos ajuda a interpretar todas as coisas. Seja o tempo pós-moderno que vivemos, ou o tempo moderno que existia antigamente. Ou o período romântico. O Carl Truman, no livro Ascensão e Triunfo do Self Moderno, que você precisa ler, se você quer ter essa discussão de tirania do afeto, ele vai falar que a tirania do afeto não começa na pós-modernidade, mas começa antes, começa lá com Rousseau, lá com os românticos, que eles começam a colocar o que eles sentem acima de qualquer outra coisa. Mas aí a gente olha para isso e a gente acaba se percebendo refém disso também, porque a gente é filho desse tempo. E é por isso que nós valorizamos tanto a experiência. É assustador pensar que a filosofia alemã liberal, como passou a ser chamada, a filosofia alemã do século XVIII e XIX, ela era experimentalista. Eles abandonam a crença na Bíblia como palavra de Deus inspirada, inerrante, mas eles colocam a ênfase naquilo que eles experimentam, naquilo que eles sentem. Nós corremos esse risco. Nós corremos o risco de buscar em igreja, atrás de igreja, uma experiência com Deus, e essa igreja não me faz mais bem, eu não tenho mais uma boa experiência, eu preciso ir para outro lugar, porque a gente quer uma experiência. Mas Deus não quer apenas nos dar uma experiência, Ele quer se dar a nós, o que envolve um aquecer do coração, mas o que envolve uma experiência comunitária, o que envolve uma experiência devocional com a palavra, o que envolve uma experiência de conhecimento intelectual. A gente não joga nosso cérebro no lixo para ser cristão. Então, nós precisamos tomar esse cuidado. Então, eu só precisava pontuar isso que o Ivan falou. Isso é muito importante para a gente ir embora pensando onde eu estou sendo refém da tirania do afeto na minha vida cristã. Vai lá, João. Eu fiquei pensando na pergunta que o Maurício fez. Acho que ela foi passando, né, em algumas falas.
Mas uma coisa que eu penso, quando a gente fala de cosmovisão, é que a gente super precisa fazer uma autoanálise também de uma visão profunda, porque, às vezes, alguns conceitos estão tão impregnados em alguma estrutura, ou jeitos, ou vícios de ver, que a gente não percebe que eles estão ali, né? A ponto da gente ter até que revisitar o conceito de amor, de o que é amor, né? Quando o Ricardo diz que a gente precisa amar as pessoas, até isso precisa ser revisitado à luz das Escrituras mesmo, né? Porque que amor é esse que Jesus demonstra quando ele olha e fala hipócritas ou raça de víboras? Isso não é amor? Isso é amor também, né? Então existe amor que contraria. Então eu fico pensando que uma das maiores atos revolucionários que a gente pode demonstrar para contra essa estrutura que prioriza o afeto acima de todas as outras camadas é não priorizá-la acima de todas as camadas. Então, se eu acho que o meu discurso de amor ele deixa de ser amor quando ele te contraria, então eu estou submetendo o amor a uma estrutura de afeto, porque a minha pregação de amor faz você sentir é capaz de definir a minha pregação de amor. Então, assim, isso a gente vê na psicologia, tipo, profissionais que estão de mãos atadas e não conseguem confrontar pacientes. Profissionais de outras áreas, assim, eles não conseguem, porque é um ato revolucionário hoje se colocar diante como uma figura de autoridade e contrariar e se responsabilizar pelo fato de você estar se sentindo péssimo porque eu te contrariei. Mas tudo bem, faz parte, né? Então, eu acho que isso tomar essa postura, né, conseguir ter essa postura, é um ato revolucionário dentro dessa estrutura. Eu acho que na arena pública, tipo, seja como na política mesmo, assim, de pessoas que conseguem se levantar e conseguem tancar, né, conseguem lidar com a rejeição de serem odiados a partir desses discursos de ódios, que são tantos, né, porque tudo que contraria, tudo que ofende vira um discurso de ódio, né? E se a gente parar para pensar, dentro da igreja também. Então, dentro da igreja, que é uma estrutura toda pensada para lutar contra isso, né? Porque se a gente parar para pensar, da onde veio essa ideia de Deus de reunir várias pessoas diferentes, colocá-las no mesmo lugar, na mesma arena, dizer, vocês vão discipular uns aos outros, vocês vão se contrariar, vocês vão se engalfinhar e depois vocês vão se perdoar, né? Por que a gente não é igreja sozinho, né? Por que ele não pensou outro jeito de ser igreja? Então, o próprio casamento, por que a gente está em dois? Por que a gente não é em um? Então, tipo, todas as estruturas que Deus desenhou e sonhou parecem combater essa ideia da satisfação, do agradar-se a si mesmo e tudo mais. Então, eu acho que a gente recuperar a autoridade que a Escritura nos dá para contrariar também é um ato revolucionário muito importante nas nossas profissões, sejam como teólogos, seja como arquitetos, como médicos, como psicólogos. Tipo, isso é importante. Claro que o que eu estou propondo aqui não é a gente sair contrariando todo mundo à torta e à direito, mas, assim, questionar máximas, assim, tipo, empatia, que é uma palavra linda. Tipo, ela é tudo isso, assim, que a gente coloca como ela é? Será que ela é a solução de todos os nossos problemas? É a empatia, mais empatia no mundo? Ou aceitação? Vamos aceitar. Será? Será que o que você precisa é ser aceito? Será que você não precisa ser rejeitado no seu pecado? Tipo, será que o seu erro não precisa ser confrontado agora e rejeitado? Enfim, confrontado, né? Eu acho que essa palavra, rejeitar é uma palavra mais forte, mas confrontado é uma palavra que eu acho que faz todo sentido do mundo. Então, eu acho que recuperar isso dentro da igreja é completamente urgente, e eu acho que a gente sabe quando a gente está numa comunidade que é capaz de nos confrontar, e a gente não vai ter dúvida quando a gente for confrontado, que vai doer, mas como a gente vai se posicionar diante desse confronto também diz se a gente está debaixo da tirania dos afetos ou não. Eu acho que essa é uma autoanálise importante, tipo, pessoalmente e publicamente também, né? Pessoalmente, a igreja me colocou em situações em que eu fui extremamente confrontado. Depois, Deus confrontou meus desejos e os confronta até hoje e faz com que eles sejam reorganizados. Então, você vai mudar os seus desejos a mim. Que aceitação que é essa? Não tem aceitação nisso. Isso é outra coisa. E
E também me colocou, por último, depois de passar por isso, em situações em que eu confronto pessoas. E tenho que lidar com o ódio delas, fervoroso, o ódio fervoroso. Você, quem é você? Eu sou um crente da tua igreja, que Deus mandou para falar umas coisas. Mesmo que isso doa, né? Então, tipo, não submeter a mensagem ao sentimento é uma revolução muito necessária para a gente conseguir lidar com essa tirania dos afetos aí, né? Tipo, e é bem difícil, na minha opinião. João, eu queria aproveitar que você está com o microfone, porque eu ia te perguntar, como um artista da nossa igreja, representante desse mundo, se você acha que essa discussão toda ela toca nesse mundo da criação artística, desse universo como um todo? Eu acho que nesse campo, né, na arte, o subjetivo tem um outro lugar também, né? Então, a realidade e o subjetivismo na arte, eu acho que eles assumem coisas diferentes, né? Tipo, a gente poderia entrar em assuntos tipo a função da arte, para que ela existe, para que ela não existe. Mas o fato eu acredito que, como cristão, e principalmente retomando a ideia dessa cosmovisão, eu posso ser um filtro para analisar a arte e dizer o que eu concordo dela, o que não concordo, como ela se distancia do Evangelho, como ela se aproxima do Evangelho, como eu discordo das coisas que ela está rejeitando nela mesma, né? E aí todas essas discussões na arte contemporânea elas ficam meio periféricas, né? Tipo, não importa, tipo, não importa o que ele está dizendo, não importa a mensagem, não importa como ele fez isso. Então a arte é super destituída de sentido. E aí como que eu me aproximo da arte hoje? Através da sensação. Então, tipo, eu sinto isso quando eu olho para esse quadro, eu sinto... Isso é importante, tipo, isso é uma parte da experiência, né, de contemplar a arte, mas ela não é toda a experiência, né? Reduzir toda a experiência artística ao sentimento, ao que isso me faz sentir, sem analisar, por exemplo, como até coisas mais extremas, assim, como que é a vida desse artista? Tipo, em que contexto que ele diz o que ele diz? Né, tem artistas que a gente ovaciona que têm vidas completamente duvidosas. Eu estou dizendo que é para a gente não consumir a arte deles? Não. Mas não tem nada a ver com a arte deles? Tem, né? Então, tipo, eu acho que também no universo da arte é muito mais subjetivo, né? Mas eu acho que o mais urgente é no campo da sexualidade, porque às vezes eu fico pensando também assim, como que esses discursos chegaram até onde eles chegaram e assumiram o tamanho que eles assumiram quando eles são tão frágeis. Tipo, numa discussão assim, eu sinto que eu sou uma mulher. Eu não... Sabe? Tá, então eu sinto que eu sou negro. Não, você não pode sentir que você é negro porque você não está dentro da luta de classes, você não tem lugar de fala para falar que é negro. Mas você não menstrua. Então, eles se degladiam. Então, é muito frágil. Então, eu fico pensando assim, como que um discurso tão frágil deixou a gente de mão tão amarrada, né? Então, eu acho que tem lugares onde esse subjetivismo excessivo ele é muito mais... ele causa muito mais danos. Eu acho que ele é muito mais danoso, assim. Apesar de que, na arte, isso também é uma grande questão. Só para dar um aviso também, gente, a gente já está se encaminhando para o final. A gente espera acabar lá daqui uns 15 minutos aí, né? E eu queria fazer uma provocação, mas daí o Ivan já puxou a bronca e eu queria falar também um pouco sobre isso, porque é muito fácil para nós aqui, vamos criticar o pessoal que pensa diferente, mas até que ponto essa tirania do afeto não está nas nossas igrejas e na nossa própria atividade pastoral? Por exemplo, muitos pastores que eu já conversei falaram assim que tiveram uma grande frustração quando entraram no ministério pastoral, porque acreditavam que o ministério pastoral seria a satisfação afetiva, existencial da sua vocação. O cristão, geralmente, ele não dissocia o sexo da sua identidade, mas às vezes ele dissocia a vocação. Às vezes, se eu for do ministério de louvor, se eu for pastor, daí eu vou estar cumprindo a vontade de Deus. O que sobre essa lógica do afeto, o que isso significa? Será que ela não significa
uma busca que é algo que só Cristo pode propor, e a gente está procurando em vocação dentro da igreja, ou fora dela, ou numa profissão qualquer que seja. Esse é um outro ponto. Outro ponto também que eu queria destacar, se quando você começa a analisar a teologia da prosperidade, ali do final dos anos 80, início dos anos 90, a época que o Malafaia tinha bigode, o que acontecia? Cara, era carro, era dinheiro. E hoje, estão chamando dessa teologia do coach, ou teologia afetiva, justamente disso. Você vem para a igreja para se sentir bem, para ser agradado. Como você é maravilhoso. Olha, Deus tem um plano maravilhoso para você. Irmão Paulo pode dizer que ele tinha um plano maravilhoso para ele, se a gente ler aquela parte e fala assim, importa saber o que é sofrer pelo Evangelho? E se a vida que Deus nos propõe para agora é uma vida de sofrimento, de escassez, de necessidade, de abandono, que é o que, né, que Cristo não vou dizer que prometeu, mas que pelo menos deixou claro que poderia acontecer. Então, esse é um ponto que talvez a gente possa analisar também e pensar que como isso nos afeta como igreja. Porque isso, para mim, já foi perturbador também, essa questão. Meu Deus, eu fazia faculdade de Direito e eu chorava nas provas, porque eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero ser pastor, eu quero fazer seminário, eu quero viver na Jocum, né? E glória a Deus, Deus tem me feito um advogado, tem me permitido pastorear muito mais do que eu imaginava que eu iria fazer. Então, até umas conversas com o Léo, né, das experiências que o Léo tem com Deus no âmbito da medicina. Qual pessoa na Terra pode ser melhor para dizer qual é o momento de uma pessoa morrer ou não do que o Léo numa... Como que é o nome daqueles cubículos onde ficam as pessoas? Nos box. Onde... O Léo é um cara que está olhando para a pessoa, está vendo, falando assim, olha o sofrimento com essa pessoa. Senhor, leva essa pessoa. Fisicamente, humanamente, isso não tem mais solução, a não ser que tenha uma intervenção. Então, o Senhor leva essa pessoa e, de repente, a pessoa morre. Que o Léo já me conta umas histórias dessas. Que experiência, né? E, independente de áreas. Mas, então, é mais ou menos esse sentido, gente. Até aproveitando que tem áreas que são mais afetadas ou menos afetadas, a parte de direito, enfim, eu vou falar mais para frente, mas eu vou pedir para você falar um pouco sobre a tua área de... Tá bom, legal. Então, meu nome é Isabela e eu sou cientista. Eu atuo ali na Fiocruz e eu estou rodeada de pós-doutores, então, eu também estou no meu pós-doutorado. Pessoas que estudam muito, né? E a gente tem essa visão do cientista, talvez um pouco da modernidade, de uma pessoa muito racional. Mas, inclusive, por isso, quando a gente fala de fé e ciência, muitas pessoas nem sabem que os grandes cientistas da antiguidade eram cristãos. Inclusive, o filósofo que cunhou o método científico é o Francis Bacon, que era cristão. Porque parece que a razão e a fé estão dissociadas, né? Mas, quando a gente olha para o modernismo, realmente, a gente vai vendo aquela questão do cientista ateu, que é muito materialista, e ele acredita puramente naquilo que ele pode estudar. Mas o que eu estou vendo hoje no meu meio é até um pouco mais assustador, talvez, e dialoga muito com essa questão da tirania dos afetos, porque eu tenho pessoas que estudam a realidade de maneira materialista, mas que questionam a realidade por conta do que sentem. Então, um exemplo disso é... Os cientistas estão muito confusos, e o Ivan falou muito bem que hoje nós somos, como sociedade, muito supersticiosos e que isso é muito individualista, que é um reflexo da pós-modernidade também. Porque eu tenho cientistas que entendem, por exemplo, como funcionam as leis da física, mas acreditam em cristais. E acreditam em signos e todo tipo de coisa supersticiosa. Esses dias, uma doutoranda levou as filhas na benzedeira porque muitas coisas ruins estavam acontecendo na vida dela. E essa foi a solução que ela encontrou. Inclusive, ela é judia, de família judaica, né? Então, a gente vai vendo assim um Frankenstein de coisas se unindo. E esses dias eu me chamei de cética. Me perguntaram assim, mas você não acredita em signos? E eu só consegui encontrar a palavra... Não, eu acho que, em relação a isso, eu sou cética. Mas o que eu queria dizer é que nem o Lucas falou muito bem, eu não tirei meu cérebro para ser cristã, né? Eu sou cristã usando o meu cérebro também, porque o Evangelho ele tange
todas as esferas da nossa realidade, racional, emocional, espiritual, afetiva, enfim. E estar vendo isto no meio de pessoas que eu esperasse que fossem muito racionais é bem confuso, mas, ao mesmo tempo, diante de tudo que a gente conversou hoje, faz muito sentido, né? E eu, como cristã, naquele meio, tenho algumas pessoas cristãs comigo também, mas muitas vezes eu me sinto mais racional, por assim dizer, do que os próprios cientistas com quem eu convivo. E questionamentos que são muito sérios. Por exemplo, a gente faz sequenciamento de DNA. A gente sabe o que é um cromossomo X e o que é um cromossomo Y. A gente sabe muito bem o que é sexo biológico, mas é passível de questionamento no ramo afetivo. E é como se fossem coisas completamente dissociadas. E eu me pergunto como que a gente chegou nesse lugar enquanto cientistas, né? Então, a gente passou de cientistas cristãos para cientistas ateus para cientistas confusos. E eu só queria pintar mesmo um retrato do que eu vivo num ambiente que talvez, não sei, mas tem algum cientista aqui, mas que é bastante chocante, assim, me coloca para pensar bastante. Vou levar para o Maurício ali. Gente, Só para ilustrar isso, eu lembro o dia que eu fui marcar lá o dia da defesa da tese do meu mestrado aqui na Federal. Meu orientador pós-doutor, não sei o quê, escolhemos o dia, ele falou: "Espera aí, deixa eu... Não, esse dia não." Eu falei: "Mas por quê?" "Porque o Sol não vai estar com a Lua, com Saturno, com não sei o quê, não vai ser um dia bom para nós." E ele estava falando sério, ele veio um choque, né? Então, é bem isso mesmo. Mas eu queria só dar um exemplo dessa questão do debate público, porque a coisa mais profunda, de fato, eu enfrentei isso. A gente estava debatendo a nível de CRM, né? Quando que um adolescente, um pré-adolescente que tem congruência de gênero, voltando para a questão de gênero, porque é uma questão muito latente, deveria receber hormônio para bloquear a puberdade. Então, antes, no Brasil, no início da puberdade, já era autorizado ele começar a receber um hormônio, porque era um menino que se sentia menina, já bloqueava ali, recebia hormônio para bloquear a puberdade, porque ele se sentia assim. Hoje é proibido com menos de 18 anos. Por quê? Porque alguém se levantou no debate público, né? Então, alguns defendiam isso. Não, tem que bloquear a puberdade para ele não ser menino completamente, porque ele se sente menina. E, com 16 anos, já era permitido a mudança mesmo, né, de sexo. Aí houve um debate público. Para eles estavam defendendo o direito da criança. Para mim, defender o direito da criança era não permitir isso. Olha como é treta mesmo, dá pesada. Então, não é só eu, na minha vida pessoal. Tem uma hora que isso entra no debate público. E a minha pergunta era, como que eu entro nesse debate sem o argumento meramente religioso? Mas a boa resposta é que tem, sim. Se a gente crê que nós temos a verdade de Deus revelada, essa verdade tem que se provar na realidade como o melhor, né? Então, o CRM consegue mostrar que não é adequado fazer isso, consegue mostrar cientificamente, até pelas evidências de arrependimentos que tem depois do processo. Então, o que estava em jogo era o que é mais importante para a criança, o que ela sente ali, né, e qual argumento que ia usar. Isso estou falando porque eu vivi isso mesmo. E é isso, quem está debaixo disso, como é uma tirania e é um Deus que é adorado, é totalizante. Então, vem o ódio para quem não se submete a esse Deus. É ódio. E esse é o problema. Se fosse uma coisa da moral individual dessas pessoas, não. Ele tem que impor, porque tem uma divindade por trás. É totalitário. E, por isso, essa é a verdadeira resistência hoje, né? Então, é bem legal tudo isso. E, só para concluir, aí, Léo, é uma pergunta, mas também pode ficar só como reflexão, eu achei legal esse debate com a teoria das esferas de soberania de Doiverd. Então, do que eu entendi da tua fala, acho que faz sentido, queria que você me confirmasse, é que a afetividade ela é importante e ela tem que estar permeada em todas as esferas. Mas o que a gente está vivendo hoje é que ela quer ser, não apenas quer ser uma esfera de soberania, porque na teoria de Doiverd, acho que a afetividade não é uma esfera de soberania.
ela está dentro das esferas. Mas, quando você pensa em esfera familiar, também tem afeto, mesmo nas outras esferas, tem um componente de afetividade, ou seja, ela tem que estar canalizada, mas a gente pode inferir hoje que o que está acontecendo é ela não apenas quer ser uma esfera de soberania, como quer dominar sobre as outras, como o Estado quis e quer sempre, desde sempre, dominar sobre as consciências humanas, como a Igreja já quis dominar na Idade Média sobre tudo. Então, seria mais ou menos essa relação entre as duas teorias. É isso? Isso não foi eu que falei também, tá? Foi só a palestra do Guilherme de Carvalho. Então, pessoal, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Eu sei que deve ter bastante coisa fervilhando na cabeça de todo mundo, mas a gente tem o coffee break para a gente poder continuar essas conversas. Mas só para a gente encerrar pontualmente por volta das 5 horas, eu vou orar para agradecer esse tempo e vou dispensar todos vocês. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado porque o Senhor é soberano, o Senhor nos derrama a Tua luz para a gente poder refletir sobre todas essas questões. Eu peço para que o Senhor seja bondoso com a gente. Tem muita coisa para a gente viver, muita coisa difícil para a gente enfrentar, e a gente precisa da Tua graça sobre nós para poder chegar lá, para a gente poder saber se posicionar, saber o que a gente tem que pensar, saber se autoavaliar. Eu venho pedir para que o Senhor nos conceda graça sobre nossas vidas. Senhor, eu te agradeço porque, de alguma forma, o afeto ele é uma coisa, ele foi criado pelo Senhor, ele é algo que a gente vê crescendo, e isso tem coisas boas também. A gente tem mais pessoas tendo acesso a serviços de saúde mental, a gente tem pais sendo mais afetivos com seus filhos, a gente tem uma vida mais alegre em alguns sentidos, mas a gente também tem essas dificuldades, essas discussões de gênero que são pesadas, essas mudanças sociais e esses tentáculos mesmo tentando dominar tudo. Então nós pedimos para que o Senhor nos dê sabedoria como cristãos para sermos uma presença fiel nesse mundo, para sermos cidade de Deus no meio da cidade de homens. Então nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus, e nos leva em paz. Amém.